Oi, pessoal, aqui é a professora Andréa Alcântara e na aula de hoje vamos estudar um pouquinho de função exponencial. Bom, vamos lá? A característica da função exponencial é mais ou menos assim: f de x é igual a elevado a x, em que eu tenho uma condição de existência. Esse meu a, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, tá? Então, esse a, ele sempre vai ser maior que zero e diferente de 1. Quando que a minha função vai ser crescente? Quando o meu a é maior que 1. E ela vai ser decrescente quando o meu a estiver entre 0 e 1. Ou seja, dentro da casa dos decimais, tá? 0, alguma coisa. 1/3, 1/4, 1/2. Então, tudo isso leva a gente a uma função decrescente. E quando ela for 1,01 para cima, né? Na verdade, 1,00, né? Mas quando ela for acima de 1, ela vai ser uma função crescente. E a gente vai ver qual que é a característica, como que fica representado isso. Então, por exemplo, pessoal, se eu tiver aqui, ó, f de x igual a meio elevado a x, tá? Então, como que a gente constrói um gráfico? Pessoal, a gente dá valores para x e encontra o seu correspondente em f de x, tá? Não tem segredo. Então, se o meu x vale menos 1, 0, 1, tá? Ah, eu posso pôr qualquer valor de x? Pode, qualquer valor, o que você quiser, o que você gostar mais, o que você achar mais bonito, tanto faz. O que que você vai fazer? Você vai ter que elevar este número ao x que você escolheu, tá? Então, o que que eu vou ter? Meio elevado a menos 1. Sempre que eu tenho um expoente negativo, lembra da propriedade? Eu inverto o número que está no parênteses e deixo o expoente positivo. Ou seja, vai ficar 2 sobre 1 elevado a mais 1. Ou seja, é 2, tá? Então, quando x é menos 1, minha função, meu y, vale 2. Quando x é 0, tá? Meio elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. E meio elevado a 1 vai dar meio, tá? Nossa, só 3 valores? Não, você tem infinitos valores. Você tem infinitos valores de x. Mas a gente não precisa fazer todos para a gente compreender o que se faz aqui. Então, veja só. Quando o meu x, tá? Quando o meu x é 0, o meu y é 1. Então, ele corta o y em 1, tá? Só que a gente nunca vai ter um valor do y igual a 0. E o que que significa isso? Que o meu gráfico nunca vai encostar no eixo x, tá? Eu nunca vou ter um número elevado a alguma coisa que dê 0, tá? Aqui a gente sempre vai ter um número e todo número elevado a 0 dá 1. Mas eu não tenho nenhum número que eu possa elevar a um determinado valor e ele dê 0, tá? Então, aqui, ó, eu nunca encosto no eixo x, tá? O segredo da função exponencial é esse. Ela vai tender a 0, mas ela nunca dá 0, tá? Eu nunca vou ter um valor de x igual a 0. Desculpa, um valor de y igual a 0. Tá? Então, a minha função, ela tende a 0, mas ela não vai ter y igual a 0, independente do valor que eu ponha para o meu x. Então, veja, quando aqui era menos 1, ó, aqui vai ser 2, tá? Quando era 0, aqui deu 1. Quando aqui era 1, aqui deu meio, tá? E aí, sucessivamente, tá? Ela vai, conforme aumenta o x, vai diminuindo os valores de y, mas... Lembra, eu gostaria que vocês pensassem assim, ó, dentro dos números e entre intervalos de números existem infinitos números. Então, eu sempre consigo dividir um número. Então, por exemplo, ó, se aqui for 2, eu vou ter meio ao quadrado, isso é 1/4. Se aqui for 3, eu vou ter meio ao cubo, isso aqui é 1/8. O número aqui vai ficando cada vez menor, pessoal. E ele até tende a 0, mas ele não chega em 0, tá bom? Então, essa aqui, ó, esse formatinho aqui é uma função exponencial decrescente, ok? Agora, olha só, pessoal. Quando eu tenho 2 elevado a x, tá? 2 elevado a x é uma função crescente. E olha só, do mesmo jeito que a gente fez o outro, a gente faz aqui. Eu tenho valores de x e eu acho o correspondente em y, ou f de x.
Se eu colocar menos 1, 0 e 1, ó, 2 elevado a menos 1, eu inverto e deixo o expoente positivo. Então, isso aqui dá meio. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 elevado ao cubo dá 8. E assim por diante. Então, o que que acontece aqui, ó? Quando o meu x é menos 1, isso aqui vai ser meio. Quando o meu x é 0, pessoal, ó, ele corta aqui o y em 1, tá? Então, ó, ele começa lá do valor pequenininho e sobe. É uma função crescente, tá? Esse número aqui, ele é maior que 1, então, é uma função crescente. E ela vai aumentando cada vez mais, que é o comportamento que a gente está presenciando aí diante dessa pandemia aí do coronavírus, tá? E a gente vai tendo aqui, ó, o valor, quando x vale 1, né? Aqui é 2, 4, 8, né? E assim a gente tem a função exponencial crescente, tá bom? Ó, então atenção. Não existe y igual a 0 e não existe y menor que 0. Então, como a gente nunca vai ter um valor de y que chegue a 0, tá? Nenhum valor de x vai ter y igual a 0, esse gráfico ele nunca vai pegar a parte de baixo do x, tá? Ele nunca vai vir para baixo. Então, ó, a curva exponencial ela não encosta no eixo x. O y é sempre maior que 0 para qualquer que seja x. Esse símbolo na matemática significa qualquer que seja, tá? Então, y é maior que 0 sempre, qualquer que seja x, ok? Então, a gente nunca vai ter y igual a 0 ou negativo. Não existe dentro da curva exponencial. Ok, pessoal?